Meu nome é Eliú, eu sou do Jardim Paraíso, aqui em Jacareí, e a convite do Marcelo aqui estou para trazer uma mensagem aqui, mensagem especial. O Marcelo me pediu para trazer uma mensagem voltada para os jovens, só que essa mensagem aqui, ela não é só para os jovens, é para todos nós que aceitamos a Cristo. Eu quero aqui, antes de abrir a Bíblia, pedir aqui, antes de lermos, né, que você curve a sua fronte para falarmos com Deus. Senhor, Deus Pai, agradeço por aqui estar, meu Deus. Agradeço, ó Pai, pela Tua bondade que se renova a cada dia, Senhor. O Senhor é nosso pastor, nosso protetor. O Senhor nos guia pelas dificuldades dessa vida e pelas alegrias também. Que o Senhor aqui seja comigo, seja aqui com essa igreja, que possamos sair daqui renovados pelo Teu poder e pela Tua palavra. Assim lhe agradecemos, assim lhe suplicamos, no eterno e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Falei meu nome, né? Mas eu queria acrescentar aqui um pouquinho mais. Eu moro aqui em São Paulo desde 2011, sou baiano. Vim para Jacareí aqui em 2018, casei com minha esposa, que congregava aqui, a Tamires. E ao casar, fomos morar no Paraíso. E hoje lá estamos, né? Atualmente sou regional de desbravadores e foi assim que o Marcelo me conheceu e me fez o convite. Vamos lá, a palavra, o que interessa, está em 1 Reis, capítulo 16, verso 30. A partir do verso 30. Enquanto você vai procurando o texto, eu queria aqui te fazer algumas perguntas. Você tem se sentido cheio do Espírito Santo? Você tem vencido todos os seus desafios? E você tem aceitado o chamado de Cristo Jesus? Repetindo. Você se sente cheio do Espírito Santo? Você tem vencido todos os seus desafios? Você tem aceitado o chamado de Cristo? E vamos aqui, através desse sermão, que é o tema Conectados, descobrir aqui algumas características, né, para poder ser cheio do Espírito, vencer todos os desafios e, acima de tudo, aceitar o chamado de Cristo. E a primeira característica que quero aqui sobressair aqui, né, é as influências. Vamos ler lá o textinho. 1 Reis 16, a partir do verso 30. Diz assim: Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de só menos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a filha de Etibaal, rei dos Sidomitas, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que fora antes dele. Aqui vemos um pouquinho aqui sobre um cara que foi muito famoso em Israel, na Bíblia, né? Acabe. Acabe foi um rei bom? Não. Tem uma discussão em saber quem foi o pior, se foi ele ou se foi Manassés. Ele foi um rei mau. E aqui ele já fez uma escolha péssima. Aqui ele escolheu para ser sua parceira uma estrangeira. Pior ainda, uma estrangeira que servia a outro deus, um deus pagão, um deus que era venerado lá na terra de Canaã, né? Quem? Baal. E ele vai e escolhe ela para ser a sua esposa. Nesse texto aqui também, ele fala sobre que fez mais mal do que o pai dele, né? Nebate. Jeroboão, quer dizer. Ele fez pior do que o pai dele. Ele já tinha uma influência mal,
que veio do seu pai. Casou com uma mulher estrangeira, que também tinha uma péssima fé, né? Cria em outro Deus, Deus pagão. E aqui ele foi influenciado mais ainda. Ele já era ruim, ele fez o quê? Piorou, se afundou mais ainda. Falando um pouco aqui sobre influências, eu queria aqui contar um pouquinho de uma influência que eu tive. Eu já fui católico, assembleano, testemunha de Jeová. Chegou minha adolescência, conheci algumas amizades e adivinha? Me arrastaram para fora da igreja. Passado um tempo, começando a minha juventude, tinha uma ex-namorada, e através da mãe dela, eu tomei estudo na igreja adventista. Comecei a tomar estudo. Não deu muito certo o relacionamento. Eu continuei o estudo através de um primo e uma prima minha. E aceitei a Cristo, aqui estou. Alguns amigos, que eu considerava amigos, né? Chegados, bons para mim, me influenciaram para o mal. E, infelizmente, me tiraram do caminho do Senhor. Mas eu conheci uma pessoa boa, não sei se dá para chamar de ex-sogra, e ela me levou a Cristo, me trouxe de volta a mensagem de Deus. E através desses dois primos, são um casal, minha prima e o marido dela, eles me deram estudo, e uma coisa muito legal que eles fizeram comigo, eles me apadrinharam. Depois de tomar estudo, eles me envolveram em tudo que era ministério. Entre um deles, Ministério Jovem, através do Caleb e dos desbravadores. Isso para mim me deu uma base muito forte. Ou seja, eu tive uma influência mal que me tirou da igreja e tive uma influência muito boa que me firmou nos caminhos do Senhor, através do Espírito Santo. Então, ou seja, devemos vigiar bem e escolher bem os locais e as pessoas que estão à nossa volta. Claro que a gente não pode fazer uma bolha e se isolar do mundo. Isso não existe, realmente. Mas a gente pode selecionar algumas amizades e, principalmente, para aqueles que estão buscando um relacionamento e um dia pretendem casar com uma pessoa legal, uma pessoa boa, escolher bem, para não tropeçar e, infelizmente, que nem acabe aqui se desviar do caminho do Senhor. Eu quero aqui continuar e falar agora um pouquinho sobre humildade. Eu queria que vocês continuassem aqui na sua Bíblia, em 1 Reis, agora 17, verso 1. Continuando aqui. Então Elias, o tesbitas, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãos, por que eu falei que tem uma certa humildade aqui? Quem era Elias? Se eu perguntar para cada um aqui, quem era Elias? O profeta de Deus, correto? Por quê? Porque ele deu o primeiro passo e foi até Acabe. Em Profetas e Reis, capítulo 9, fala que Elias era, vamos dizer assim, para simplificar, um zero à esquerda. Ele não tinha posse, ele não era rico, não era estudioso, não era eloquente na fala, ele não tinha nada assim que o destacasse dos outros. Porém, uma coisa ele tinha: fé em Deus, humildade no coração e aceitar o chamado. Ele foi perante Acabe, e lá, ele foi perante Acabe para falar algumas palavras duras, né? Eu te pergunto, hoje o presidente é quem? É o Lula, correto? Quem aqui de vocês seria capaz de chegar lá perante o Lula e falar algumas repreensões para ele agora? Chegaria fácil? O que aconteceria? Seria barrado pelos seguranças, né? No mínimo. E aqui, no Patriarcas e Profetas, fala que Elias chegou perante Acabe, sem nenhuma dificuldade,
deu a sentença e ele sai também sem ser preso e sem nenhuma dificuldade. Outra coisa aqui muito importante. A sentença aqui que ele determinou perante Acabe era uma sentença que atacava diretamente a Baal. Por quê? Porque Baal era o deus da fertilidade, segundo lá a crença deles, né? É o deus da prosperidade, o deus dos campos férteis, o deus do sol. Ele tinha essas nomenclaturas, né, lá. Só que nesse momento, Elias fala diretamente contra Baal, não só contra Acabe. Ó, não vai chover enquanto eu não orar a Deus e não pedir a Deus. Não vai cair nem orvalho. O que aconteceu? Caiu alguma chuva depois disso? Não. Ele atacou diretamente a Baal, porque a afronta de Acabe não era contra Elias, é contra Deus de Israel. Então Elias estava ali lutando pelo Deus de Israel. Ele foi humilde a aceitar o chamado. Contando um pouquinho mais daqui da minha história, eu cheguei na igreja adventista e me envolveram num negócio chamado Caleb. E nessa missão Caleb, eu lembro que até a camisa faz tempo, hein? Era em 2012, se não me engano, 2013. A camisa era vermelha e tinha um detalhe preto. Cada ano essa camisa Caleb muda a cor, muda um pouquinho. Geralmente mais a cor, né? E me chamaram para fazer uma arrecadação de alimentos. E eu, nossa, nunca fui. Eu ainda sou um pouco tímido. Estou aqui na frente aqui, mas ainda sou um pouco tímido. Vocês vão ver que é hora de dar uma gaguejadinha, porque eu sou um pouquinho tímido ainda. Mas quebrou bastante. Eu fui lá arrecadar alimento com a galera. Arrecadar alimento lá em Guarulhos, eu só era de Guarulhos. Não era tão fácil. Você tinha que bater na porta e a galera lá é um pouquinho fechada, é um pouquinho meio bruta, vamos dizer assim. E algumas casas atendiam a gente bem, outras casas escorraçavam mesmo. Ou não atendiam. E eu fui lá, dei o meu melhor, recém-batizado, fui lá, arrecadando alimento, pedi. E adivinha? Fomos com o carrinho de feira, o carrinho de feira estava lotado, abarrotado. Tinha uma última casa. Uma amiga chamou naquela casa e ela falou assim, eu chamei uma vez lá, ninguém atendeu. Essa casa é bem humilde, eu acho que não vai dar nada aqui não. Eu acho que não vai ter resultado ali. Eu chamei já, ninguém atendeu. Aí eu senti um negócio assim, não. Vamos lá chamar mais uma vez? O que custa? Fui lá, chamei. Eu não sei se era boliviano ou era peruano. Naquela área ali de Guarulhos tem muita... Eu era do Pimentas, lá em Guarulhos, tem muito boliviano, peruano. Eu não sei a nacionalidade daquele rapaz. E eu tentei falar com ele. Eu não falo nada de espanhol ou castelhano. E eu tentei explicar para ele, arrecadando alimento e tal. Estamos aqui ajudando pessoas carentes, que era um bairro pobre, onde a igreja era lá. Eu era do Vermelhão, igreja chamada Vermelhão. Era uma comunidade bem carente. Expliquei para ele lá, tentei explicar, né? Ele pegou, calma aí. Foi lá para dentro, eu falei, será que ele entendeu? Irmãos, ele voltou praticamente, era tanto alimento que parecia uma cesta básica. Na última casa. Então, nunca despreze alguma situação. Nunca ache que aquilo talvez não vai dar certo, aquilo talvez não vai acontecer. Se você está fazendo em nome de Cristo, se você está fazendo em nome de Deus, dê o seu melhor. Vá até o fim. Busque fazer o seu melhor sempre. Dê o seu melhor sempre. E Elias fez isso. Ele buscou fazer o melhor dele. Ele foi perante Acabe. Ele tinha risco de ser morto? Naquela época era muito comum. E os profetas antes dele, que foram colocar o dedo na cara dos reis e reclamar que estavam desviando o povo para o caminho errado, eles foram mortos. Elias tinha esse testemunho. Ele já sabia disso, que isso era possível. E ele fez o quê? Ele foi perante Acabe e deu o seu melhor. Continuando aqui, em 1 Reis 17, verso 2 e verso 3, que é a continuação. Que fala aqui sobre confiar totalmente em Deus. Diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vá para o lado oriental, e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Aqui, Elias, ele já
meio que confiou em Deus de primeira perante Acabe. Agora Deus não manda ele para casa, onde seria confortável, onde teria os parentes, onde teria os conhecidos. Ele manda para uma região isolada, onde que tinha um riachinho ali. Irmãos, a região de Tesba, eu não sei se tinha muita água, não sei, não chega a descrever muito isso lá no Patriarcas e Profetas. Porém, dá a entender que é uma região montanhosa, onde teria dificuldade de água. Elias fica ali, longe de Acabe, cumprindo a promessa de Deus, 3 anos e meio mais ou menos. Se chove, a planta fica verde, o fruto vem e a gente tem alimento. E se não chove, o que acontece? Seca tudo, não tem alimento. Não tem alimento para o ser humano e não tem alimento para os animais. Consequentemente também, todos os animais morrem. E é uma coisa terrível, uma coisa triste, uma coisa doída. Porém, Elias ficou lá no riacho Quirite, sendo alimentado por corvos e bebendo a água daquele riacho. Por mais de 3 anos, Elias ficou lá naquele local, sendo alimentado por quem? Por corvos que foram mandados por Deus. Irmãos, eu não sei qual é a sua história, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema hoje. Mas confie em Deus. Deus é capaz de fazer tudo, de fazer um milagre na sua vida. Só Ele pode te ajudar nesses momentos de dificuldades. E em algumas situações, Deus vai te chamar para fazer alguma coisa importante. Pode ser vir aqui pregar na frente, pode ser ficar na recepção, pode ser limpar a igreja, ou pode ser te mandar lá para os confins da terra, para pregar o evangelho. Para cada um é um chamado diferente. Porém, em todas as situações temos que confiar totalmente em Deus. Eu queria aqui contar mais um testemunho. Eu tenho um irmão, ele aceitou a Cristo depois de mim. Eu aceitei primeiro, eu convidei ele para conhecer a Jesus, e ele de primeira falou o quê? Não. Chamei mais algumas vezes, não. Continuei convidando para as atividades, para os cultos e os eventos da igreja, e ele sempre me respondia com um curto e breve não. Eu pensei, senti bem assim no meu coração, eu acho que está ficando chato eu chamar tanto ele, né? Eu vou ficar um tempinho sem chamar ele. E aí eu fiquei acho que umas 2 semanas sem convidar ele para ir para a igreja. E Deus age de forma maravilhosa, né? Deus tocou no coração dele, em um certo domingo, eu estava me arrumando para ir para a igreja, como de costume, e ele vem até o meu encontro e me pergunta: irmão, por que você está se arrumando? Você está indo para onde? Eu já sabia para onde eu estava indo. Estou indo para a igreja. Ele me pergunta mais uma vez: posso ir com você? Eu já, quê? Pode sim, vamos. E aí ele foi comigo. Para abreviar, ele foi muito bem recebido na igreja, ele gostou muito, voltou outras vezes, tomou estudo, se batizou. Em um certo momento, foi um bendito teologano, e o teologano convidou alguns jovens lá: vamos comportar, fazer teologia, quem sabe isso não é teu chamado. E ele sentiu isso no coração dele. Eu sou tímido, eu sou meio acanhado, mas o meu irmão, ele é muito mais acanhado do que eu. E ele foi fazer teologia no Paraná. E eu me perguntei, eu falei: a Deus, tu pode tudo, o Senhor é o Deus de todas as coisas, do impossível. Mas será que é isso mesmo? Ele é tão tímido, ele é tão quieto, tão retraído, e aí? Para você fazer comportagem, eu não sei quantos comportaram, eu nunca comportei, só estou falando o que eu ouvi dos comportores. Você tem que falar bem, você tem que ir, você tem que ter uma espiritualidade boa com Deus, e dar a cara a tapa, e em casa chamar e vender os livros. Ele era tímido. Ele tinha, para teologia, você tem que vir à frente, pregar, buscar falar bem e tal.
E para vender livros, você também tem que ter uma certa desenvoltura nisso. Irmãos, ele pagou a faculdade inteira na comportagem, vendendo só em livro. Pagou inteira. Eu tentei trabalhar, tentei fazer algumas coisas a mais para ver se eu conseguia ajudar ele, mas parecia que Deus me segurava, sabe? Nunca sobrava. E aí eu nunca consegui ajudar ele. Para quê? Para Deus mostrar que, como ele confiou em Deus, como ele está indo para fazer a vontade de Deus, Deus abençoou ele. E Deus ajudou ele na comportagem. Ele vendeu todos os livros, tudo que precisava, pagou a faculdade, concluiu a faculdade de teologia e hoje ele ministra lá no Paraná. Por enquanto ele está na experiência ainda, né? No colégio adventista lá de Maringá. Mas ele deu o primeiro passo. Ele foi e confiou em Deus. E se entregou à missão. E Deus abençoou ele, consequentemente. Continuando aqui, falamos de confiança. Agora eu queria falar com vocês sobre fidelidade a Deus, sendo fiel a Deus. Eu queria que vocês continuassem agora no capítulo 18, do 20 ao 21. Capítulo 18, 1 Reis, do 20 ao 21. Amém? Diz assim, do 20 ao 21. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e juntos os profetas do Monte Carmelo, no Monte Carmelo. Só um minuto, perdão, irmãos, me perdi aqui. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo, profetas de Baal, né? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Nesse momento, Elias já encontrou o mensageiro de Acabe, encontrou Acabe, fez o desafio. Acabe reuniu todo o povo de Israel. O profeta Reis fala, capítulo 11, fala ali que o monte estava lotado, ao redor do monte estava lotado de pessoas, e todos estavam ali para uma coisa. Todos queriam uma única coisa. Sabe o que era? Cabeça do Elias. Ninguém queria saber se era Baal que era Deus ou se era Deus que era Deus. Eles queriam a cabeça do Elias. E Elias está lá, chama todo o povo, dá oportunidade para os profetas, e os profetas vão lá, faz o seu ritual, e aquele que fizesse descer fogo do céu e queimasse a oferta ali, era Deus. E os profetas de Baal começam a fazer o barulheira, se cortar, entre outras coisas ali, para tentar fazer descer fogo do céu. Caiu algum fogo? Caiu alguma faísca? Nada. Então chega a vez de Elias, Elias ora a Deus, se ajoelha. Antes disso pede que jogue água no sacrifício ali. E eu não sei quantos aqui já foram acampar, tentar fazer fogo no meio do mato. Eu sou desbravador. E quando você pega uma lenha molhada, dá um trabalho danado fazer fogo. É muito difícil. Muito, muito mesmo. Você tem que rachar a lenha para você encontrar a parte seca e ali no meio dela você tacar fogo. Tem que ser a lenha também seca. Elias estava pedindo para encharcar a madeira ali e o sacrifício. E Deus faz cair fogo do céu e queima toda a oferta. Esse trecho aí, o Patriarcas e Profetas fala que se fosse permitido, Satanás jogasse uma faísca, ele faria. Porém, ao redor do monte, no monte inteiro, o povo todo queria matar Elias, correto? Mas ao redor do monte ali, tinha uma barreira tão grande de anjos que estavam ali para proteger Elias, que Satanás não conseguia nem olhar. Quanto mais lançar uma faísquinha. Era uma barreira tão forte, tão poderosa, que ele não conseguia nem sequer olhar, quanto mais lançar alguma coisa. E Elias estava ali, e Elias fez o seu melhor, e Deus mandou fogo do céu, para que o nome de Deus fosse exaltado. Amém? Eu queria aqui contar também mais um testemunho
Lendo também O Grande Conflito, eu vi a historinha de um carinha muito legal, chamado Jerônimo. Na verdade, John Hus e Jerônimo. Já ouviram já? Quantos aqui lembram da história de Jerônimo? John Hus. É isso aí. Jerônimo, John Hus, primeiro foi levado lá, as autoridades, papais, e foi pedido que ele negasse, né? Não negou, foi levado para a fogueira e queimaram ele. Beleza. Depois chama o seu discípulo, Jerônimo, levam também as autoridades, Jerônimo, e o Jerônimo chega lá nas autoridades, as autoridades intimam ele, se você negar, se você não negar, você vai morrer, assim como o João Hus. E Jerônimo faz o quê? De primeira, ele nega. Ele é levado de novo para o calabouço, ele começa a refletir, de que adianta eu viver aqui? De que adianta eu negar a Cristo? Viver essa vida aqui minúscula, pequena, e perder a eternidade? E ele volta atrás na sua palavra e não nega. E ele, não, eu mantenho minha palavra. E vai de novo às autoridades, fala isso, e é levado para a fogueira. Aí que entra um ponto interessante na história dele. Quando o carrasco vem para atacar fogo nele, geralmente todo mundo que era queimado, ele vinha com a tochinha e acendia por trás. O fogo vinha e ia queimando a pessoa até ela morrer. Ele vira para o carrasco e fala uma frase muito interessante. Fala bem assim: ô, amigo, por que você está tacando fogo atrás? Pode tacar aqui na frente. Se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. E o carrasco vem, taca fogo nele. E Patriarcas e Profetas, o Grande Conflito, o livro Grande Conflito fala que a cinza dele é jogada no rio Sena é espalhada pelo mar, ou seja, ele se tornou um mártir, e a sua mensagem foi levada para o mundo inteiro. E a mensagem de Cristo continuou até chegar aqui em nós hoje. Nada é em vão, irmãos. Quer seja em vida, salvo que nem foi Elias, do povo, queria matar ele, quer seja em morte, que nem João Hus, que nem Jerônimo, João Hus. Quer viva, quer morra, se você está fazendo para a honra e glória de Cristo, não é em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E eu queria aqui convidá-los a ler nosso último textinho, que está lá em João 15, verso 5. Evangelho de João, 15, verso 5. Evangelho de João 15, verso 5. Amém? Diz assim: eu sou a videira. Quem? Cristo, né? Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Elias só fez tudo aquilo, só foi tão longe, porque ele estava conectado à videira. Quem é a videira? Cristo Jesus. Exatamente. Ele só fez tudo aquilo porque estava conectado com Cristo. Podemos ter doutorado, mestrado, ser o melhor na sua área. Eu monto elevadores, eu posso ser o melhor montador de elevador do mundo. Mas se eu não tiver Cristo, eu não vou fazer uma migalha do que eu poderia fazer se eu tivesse ligado a Ele. Elias, assim como Elias, Cristo foi influência. E é influência para nós hoje, para o mundo hoje, em todas as nações. Mas principalmente para os apóstolos, naquele momento. Se vocês notarem, no começo do ministério de Cristo, os apóstolos batiam bastante cabeça, queriam ser maiores, queriam posição, achavam que Cristo seria um general que libertaria Israel da opressão romana. No final do ministério, eles já eram apóstolos, davam suas mancadas ainda, e Cristo ficou um tempinho aqui ainda para alinhar eles. Mas
Dos 12 apóstolos, só um morreu por idade. Quem? João. Os outros 11 morreu. Foi uma morte fácil de cada um? Uns foram apedrejados, outros foram crucificados, outros foram degolados. Porém, todos permaneceram firmes em Cristo. E foram fiéis, foram influenciados. Assim, Cristo também foi humilde, né? Cristo lavou os pés dos discípulos. Pensa, o Rei do Universo lavando o seu pé. Aqui neste mundo é totalmente ao contrário, né? Você vê os reis sendo servidos. O Rei do Universo veio aqui e nos serviu. Serviu aos apóstolos, lavou os pés. Deu o maior exemplo de humildade. Se o Rei do Universo, que é o Rei do Universo, foi humilde e fez isso pelos apóstolos e por nós aqui, quem somos nós para querer ser melhor em alguma coisa? Somos nada. Somos um pó, né? Assim como diz a palavra de Deus. Cristo também sempre confiava em Deus em todos os momentos. Cristo buscou depois do deserto, depois da tentação do deserto, depois dos 40 dias no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Você passar 40 dias sem comer é fácil? E o diabo vem e faz o quê? Tenta pela barriga, primeiramente Cristo. Assim como tentou Eva e Adão, lá no jardim do Éden. E ele fala bem assim: ó, se tu é Deus mesmo, transforma essas pedras aqui em forma de pão em pães e se alimente. Cristo faz isso? Não. Por quê? Ele confiava em Deus. Em todas as situações, em todos os momentos. E ele venceu o diabo. E ele só está esperando um momento para retornar. O dia certo, só Deus sabe. Deus prolonga por um simples motivo. Falta alguém ainda aceitar. Pode ser o meu vizinho, pode ser a minha mãe, meu parente. E cabe a nós levar o evangelho. Cristo também foi fiel a Deus até o seu último momento. Fala que Cristo, nos evangelhos, fala que Cristo suou sangue. É normal suar sangue? Já ouviu alguém suando sangue? É possível? É possível. Essa pessoa tem que estar em uma condição terrível de estresse, de uma pressão imensa para ela suar sangue. Os vasos sanguíneos se rompem e a pessoa sua sangue. Porém, Cristo naquele momento estava sendo fiel a Deus. E ele fala a Deus, faz uma breve oração. Deus, se possível, passa esse cálice de mim. Se possível. Ele ora a Deus 3 vezes. E Deus responde com o quê? Não. Não era possível. Tinha que acontecer, tinha que ser daquele jeito. E Cristo foi fiel a Deus até o seu último momento. Ele podia usar o poder dele, poderia. Mas ele escolheu. Por cada um que aqui está hoje. E por cada um que está ali fora. Que não aceitou Cristo ainda. Ele morreu por cada um deste mundo. Ele se entregou. Ele sentiu o peso de todos os pecados. Meus, aqui do Eliú. De cada um que está aqui hoje. De cada um deste mundo. Ele sentiu o peso, por isso ele suou sangue. A pressão foi imensa. Mas ele foi fiel a Deus a todo momento. E eu finalizo aqui contando uma breve história. Tinha um marido e uma esposa. O marido chegou cansado do trabalho. E a esposa pediu um favor para ele. Amor, eu fiz tal coisa hoje, estou bem cansada. Você consegue lavar a louça para mim hoje? E ele olha para a cara dela e pensa astutamente, fala bem assim: amor, eu estou bem cansado. Se eu não lavar a louça, você vai acabar comigo? Vai acabar nosso casamento? E ela fala assim: ué, que pergunta sem pé nem cabeça é essa? Lógico que não. Ah, então não vou lavar não. Chega no outro dia, ela pergunta para ele mais uma vez: amor,
você poderia lavar a louça, você poderia varrer a casa para mim hoje? E ele faz a mesma pergunta para ela: se eu não varrer a casa hoje, você vai acabar comigo? E ela fala para ele: não. Chega no outro dia: amor, você podia estender a roupa que está no varal para mim hoje? Por favor. E ele fala para ela novamente, aquela mesma perguntinha infeliz: se eu não estender a roupa, você vai acabar comigo? E ela: não. Passou dia, passa mais dia, ele sempre com essa perguntinha, sempre com essa artimanha. Eu te pergunto: esse casamento vai durar muito? O que vocês acham? Dificilmente não vai. Casamento, relacionamento, é parceria de dois em dois. E eu falo isso não só de casamento. Eu falo isso aqui da minha convivência com Cristo. Se Deus me chama para ir para um culto, eu sinto no meu coração: opa, hoje é domingo, hoje é dia de ir para a igreja. E eu no meu coração: ah não, estou cansado, hoje eu fiz, sábado eu fiz aquilo outro, não vou para a igreja hoje não. Eu não vou hoje não. Ah, o irmão me chamou para ir para a recepção sábado, mas eu sou tão tímido. E acho que eu não vou hoje não. Não vou não. Eu vou chegar até atrasado já para não participar. Você dá mais um passo para trás. E assim vai. Você vai esfriando. Daqui a algum tempo você não está vindo aos cultos. Infelizmente vem aquela mensagem na sua cabeça: você já conhece Deus, você não precisa estar na igreja não. E você vai se afastando mais e mais. Chega em um momento, o diabo vai, ó, te derruba de uma vez. Irmãos, foi nas pequenas coisas que Elias foi crescendo em sabedoria e graça, assim como Cristo. Deus foi preparando ele aos pouquinhos, assim como Cristo. Deus nunca te dá uma aprovação, alguma tentação, alguma coisa grande. Nunca deixa acontecer na sua vida algo grande. Deus primeiro deixa acontecer as coisas pequenininhas. Para quando chegar algo grande, você está preparado e vencer, assim como Elias, assim como Cristo. Que você possa aceitar os pequenos chamados de Cristo. Que você possa ser fiel. Que você possa confiar em Deus. Ser humilde. E ver bem as suas influências que estão ao seu redor. Que isso te ajuda ou te atrapalha. Você está aqui hoje na igreja, ouvindo essa mensagem, com seus amados irmãos aqui do lado, te fortalece. Você está lá fora: ah, mas eu posso vir em casa. Louvado seja Deus. Muito bem-vindo. Você que está assistindo, parabéns. Mas talvez alguma coisa te distraia e você não consiga assistir. Talvez alguma coisa te distraia e você não consiga meditar em Deus. E você vai se enfraquecendo. Cuidado com as ciladas do inimigo, irmão. Cuidado com os enganos deste mundo. Que você possa crescer sempre em sabedoria e graça. Esse é meu desejo para cada um que aqui está hoje e para nossos amados irmãos que estão nos assistindo aqui nesse momento. Bem? Queria convidá-lo a levantar. Perdão pelo tempo, eu acho que eu passei, né? Misericórdia. Mas que Deus possa trabalhar na sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te dê muita sabedoria para você vencer o maligno, assim como Cristo e assim como Elias. Oremos. Pai eterno, grandioso e exaltado Deus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos fortalecer em nossas dificuldades, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha aqui nos ajudar em nossas tribulações, ó Pai. Temos aqui dificuldades que apertam aqui nosso coração, em tristeza e em dor, ó meu Deus. Venha aqui dar o seu alívio, Pai. Senhor, temos aqui também tentações que o inimigo insiste em nos tentar, ó meu Deus. Nos ajude a vencê-las, Pai, a desviar delas, ó Senhor. Assim como Cristo e assim como Elias, ó meu Deus. Passar por elas pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Senhor, nos ajude aqui nessa semana que se inicia. O inimigo irá tentar nos derrubar. Mas que pelo Teu poder, pelo poder do Espírito Santo e dos Teus santos anjos, que possamos, ó Senhor, meu Deus, aqui vencer o maligno, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória unicamente, ó Senhor.
A Ti toda a honra, a Ti toda a glória sempre. Assim lhe agradecemos, assim lhe pedimos, pelo Teu poder, em nome de Jesus, que para tudo sempre reina. Amém.